vai se aquecer, vai se abrasar, como os discípulos de Emaús, ouvindo as palavras de Jesus e conhecendo, entendendo as Escrituras, puderam arder o seu coração. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava. A fé vem pelo ouvido, diz a palavra de Deus. Quando você ouve as formações, quando você cresce no conhecimento dos ensinamentos da igreja, que são os ensinamentos de Cristo, o seu coração começa a arder muito mais pelo coração de Jesus. Nós rezamos agora no Santo Rosário e nós meditamos como o coração de Jesus arde de amor por nós. Os discípulos de Emaús ouviram Jesus falando e o coração deles também ficou ardendo de amor por Jesus, porque ouviram Jesus. Mas o Evangelho diz que o coração de Jesus arde por nós, é um coração que queima de amor por nós, está lá em Lucas 22. Eu desejei ardentemente comer essa ceia com vocês, a Eucaristia. Eu desejei ardentemente significa algo que está queimando, algo que está ardendo. Ardentemente eu desejei comer essa ceia convosco. E no Apocalipse capítulo 3 está escrito, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e nós cearemos juntos. De maneira especial, dia do Sagrado Coração de Jesus, hoje começamos esse primeiro dia da Escola de Fé com o nosso livro Eis o Coração que Tanto Amou os Homens. Nesse dia nós fazemos a entronização do coração de Jesus no nosso lar. Nós convidamos ele para entrar, já que ele disse em Apocalipse 3, eu estou à porta, eu estou batendo, como no Cântico dos Cânticos, abre minha irmã, minha amada. Meu cabelo está gotejando sereno, estou a noite inteira querendo, desejando entrar na sua casa, no seu lar. Então fazemos a entronização do nosso lar, mas principalmente no nosso coração devemos colocar um trono e nesse trono deve estar Jesus. Não a minha vaidade, não os meus egoísmos, mas eu só serei feliz colocando no trono do meu coração, deixando Ele entrar e nós cearemos juntos. Ele conosco e nós com Ele. E gente, nós, filho, filha, nós meditando esse livro do coração de Jesus, o dia do coração de Jesus nesse ano de 2024, cai nesse dia 7 de junho. Em outras datas caem em dias diferentes, mas o livro já teve 7 dias de meditação, 6 dias de meditação. E nesse livro muito profundo, tão rico de espiritualidade, nós vamos meditar no primeiro dia que o centro da devoção ao coração de Jesus é conhecer a pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não é maior nem menor que o Pai, nem que o Espírito Santo, é igual. O Filho é igual ao Pai. O Filho é Deus, Jesus é Deus igual ao Pai. Tem pessoas que não entendem o estudo da teologia e pensam que Jesus é menor que o Pai, porque em determinado momento do Evangelho, Jesus disse: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus não quis dizer que a divindade seja diferente, é um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que Jesus quis dizer é que quando ele desceu e se abaixou para a situação da nossa humanidade, diz a carta aos Hebreus, por breve tempo ele se colocou abaixo até dos anjos, ele se aniquilou, está lá em Filipenses 2, ele assumiu a postura de escravo, ele se abaixou, mas depois foi elevado acima de todo nome. À direita do Pai significa igual ao Pai. Significa que ele que se abaixou, mesmo como homem, com a nossa carne humana, ele agora, um homem, um de nós, está igual ao Pai, está à direita do Pai. Esse mistério é muito grande. E nós precisamos conhecer quem é a segunda pessoa da Trindade. Deus que se fez homem. Então, primeiro objetivo da devoção do coração de Jesus é você conhecer quem é a pessoa. Coração representa
o núcleo da pessoa, o núcleo do ser, de quem é esse homem chamado Jesus Cristo. Quem é devoto do coração de Jesus, guarda essa lição, conhece a intimidade da pessoa do Filho de Deus, conhece quem é Jesus. Como o discípulo predileto, João, o Evangelho vai dizer que na hora da ceia, o coração de Jesus batia angustiado por causa do traidor Judas, por causa da negação de seu amigo Pedro, por causa do abandono dos outros discípulos. O único discípulo que ficou com Jesus até o fim foi aquele que na hora da ceia, na hora da instituição da Eucaristia, encostou sua cabeça, o seu ouvido no coração do Mestre. Uma lição para nós: somente quem tem intimidade com o coração do Mestre vai ter força de ser fiel na hora difícil. No segundo dia, foi explicado sobre por que honrar um coração humano, por que a devoção a um órgão, o coração de Jesus Cristo. Por quê? Porque essa reverência a algo material, né? A algo material, uma parte física de Jesus. A gente vai entender mais. Eu vou já explicar para você o que é o amor eros. O amor tem 3 formas de se manifestar. Já na cultura grega existia esse uso do amor. A palavra amor podia ser expressa de 3 modos. E o cristianismo herdou esses 3 modos de expressar a palavra amor. Vamos já meditar sobre isso. No terceiro dia, vai explicar que o caminho para entrar na intimidade com o coração de Jesus é a Virgem Maria. João foi íntimo do coração de Jesus, porque ele foi o filho predileto de Nossa Senhora. Ele ficou muito próximo dela e por causa dela ele conseguiu se aproximar tanto da intimidade com Jesus. Maria, como diz São Bernardo, é a roubadora dos corações. Ela traz os corações para o seu filho Jesus. O meio mais fácil, mais perfeito de você crescer na união com Jesus e conseguir perseverar, não abandonar Jesus nas horas difíceis, conhecer e amar esse coração, não ser ingrato a esse coração de Jesus, é você ser amigo da Virgem Maria. Aliás, eu falo amigo porque você é filho, você é filha, mas nem todos os filhos são próximos do seu pai e da sua mãe. Nem todos os filhos têm intimidade. E a sua intimidade com a Virgem Maria vai fazer você crescer nessa intimidade com o coração de Jesus. São João Paulo II dizia: quem se afasta da devoção ao coração de Maria, pouco a pouco se afasta do coração de Jesus. E, por isso, o melhor caminho é o coração de Maria, roubadora dos corações, como diz São Bernardo. E no quarto, quinto e sexto dia, eu estou caminhando, fazendo um resumo daquilo que foi o início do livro, já que estamos começando hoje a meditação do coração de Jesus. Hoje, nesse dia do coração de Jesus, é o 7º dia, por isso eu resumo os 6 primeiros dias. Tanto o quarto, o quinto e o 6º dia vai ser uma meditação muito aprofundada do mistério da infância de Jesus em Belém. Belém, casa do pão. A palavra Belém significa isso. Ele se fez o nosso alimento. Ele veio saciar a nossa fome e sede de Deus, de felicidade. Veio preencher o nosso vazio. Se fez pobre, se fez pequeno, se fez simples, por amor a mim, por amor a você. E quando nós meditamos sobre esse menino, um Deus que se faz criança, no ventre de uma jovem de 15 anos... Gente, isso é tremendo. Um Deus que se faz criança. Tente imaginar, não é um mito, não é uma ilusão. Maria, quando olhava para o seu bebê, adorava o seu Criador. Quando ela enxugava suas lágrimas, ela estava tocando nas lágrimas de Deus. Enquanto o bebezinho dormia ali na manjedoura e depois no bercinho, Maria e José se ajoelhavam. Eles sabiam e acreditavam que ali estava todo
o ser divino. Ali estava a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E esse é um mistério que rouba o nosso coração do nosso egoísmo, que tira o nosso coração da nossa situação de pecado. Porque um amor, eu disse que ia explicar para você essas 3 formas de amor, e esse amor de Cristo, de um Deus que se faz pequeno, cativa, prende o nosso coração. É algo muito grandioso, muito grandioso. Então, de uma forma resumida, o Papa Bento XVI, isso já é um ensino da igreja por muitos anos, mas o Papa Bento XVI, no seu documento, o primeiro documento que ele escreveu como Papa, Deus é amor, Deus caritas est. Nesse documento, o Papa Bento XVI vai explicar o significado dessa palavra caritas, caridade, que muitas vezes no nosso dia a dia acabou se tornando um sinônimo somente caridade. É dar uma sopa para um pobre, dar uma comida para um necessitado, é visitar um enfermo. Não. A caridade, na sua origem, na sua palavra, no seu significado original, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Existiam 3 palavras que na cultura grega, que na época de Jesus, o grego era como o inglês no dia de hoje, era a língua universal, porque a cultura grega, com sua filosofia, conseguiu se espalhar pelo mundo de então. Então, para os gregos, a palavra amor tinha 3 formas de ser manifesta. Uma primeira era a palavra eros. Eros é semelhante a eu dizer, eu gosto do meu carro. Esse carro novo me dá prazer. Eu gosto desse celular. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. É algo que te dá prazer. É um amor que você tem porque aquilo te satisfaz. Aquilo te gera uma satisfação. Então, muitas vezes, esse eros pode ser positivo ou negativo. O amor, por exemplo, de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem, no sentido de atração física, que faz parte também do contexto do matrimônio, do relacionamento, né? E a vida também no sentido conjugal, é necessário, existe esse amor eros, existe uma atração que Deus colocou do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Mas isso pode ser vivido de uma maneira correta ou de uma maneira errada. Por isso, daí vem a palavra erotismo, erótico, da palavra eros. Então, muitas vezes essa palavra e esse amor foi visto somente no seu aspecto negativo. Como assim, irmão Luiz Maria? De você ter um amor somente de interesse por algo que te dá prazer. Esse amor eros, se ele estiver sozinho, ele vira um amor egoísta, que só olha para o outro como um objeto de satisfação. É um amor que não é bem amor se você olhar com esse aspecto isolado. Porque, por exemplo, você diz que você ama sua mãe, mas você não ama uma laranja. Você gosta da laranja, você usa a laranja, você espreme a laranja e suga todo o sumo que existe ali e depois de usar, chupar, você joga no lixo. Muitas vezes nós estamos tratando as pessoas como objetos, como uma laranja. Pegamos o que essa pessoa tem para me satisfazer e depois, sem nenhuma gratidão, sem nenhum amor verdadeiro, nós desprezamos. Por isso o amor eros, ele não é errado se ele for acompanhado de um segundo passo, que é o amor filia. Da onde existem várias palavras que terminam com essa terminologia, né, filia, ou começam, né? Por exemplo, philos, filosofia, é o amor da sabedoria. Então, essa palavra philos, filia, significa amor, mas é um amor de amizade, de querer bem. Eu faço bem para essa pessoa faz o bem para mim. É um amor de troca, é um amor de reciprocidade. Eu não somente quero que a outra pessoa, eu não somente quero sentir prazer com o que a outra pessoa tem para me dar, eu quero também dar satisfação para essa pessoa. Eu não somente quero que ela me faça feliz,
eu quero fazer ela feliz. Esse amor filia tem relação maior com a amizade. Por exemplo, você dá para o seu vizinho uma ajuda. Estou precisando de um arroz que está faltando, estou precisando de 1 quilo de sal, sem problema, eu te dou. Aí quando você está precisando, olha, você pode me ajudar? E é uma troca, existe uma reciprocidade. Só que existe uma terceira palavra, mais do que o amor filia, existe o amor agape. Né? A gente costuma falar ágape, no grego seria agape, e esse amor agape ou ágape é o amor que você ama gratuitamente, mesmo que o outro ainda não corresponda. Um dos amores que nós podemos ver isso muito claramente é a maternidade. A mãe que mesmo com aquele filho ingrato, é meu filho, é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Eu não vou desistir dele até que esse meu amor por ele um dia produza fruto e ele vai ter gratidão. E ele, claro que o amor espera gratidão, mas o amor ágape, ele se dá, mesmo que o outro ainda não seja grato. E esse aspecto do amor, esse terceiro aspecto, foi o mais utilizado no cristianismo, porque Jesus deu o exemplo do amor ágape. Jesus se deu mesmo para os ingratos. Jesus teve misericórdia dos que não mereciam. Jesus assumiu os pecados daqueles que mereciam grande castigo. Ele tomou para si o pecado que era meu, o castigo que era meu. Então esse amor, como diz em Romanos capítulo 5, você dificilmente vai encontrar uma pessoa que dá a vida por outra pessoa, mesmo que ame muito, mas sacrificar a vida é um amor completo, total. Poucas pessoas amam o seu esposo e a sua esposa ao ponto de dar a vida. Deveria ser, pelo menos com a família, deveria ser. Mas e por um amigo? Alguém sacrifica a sua vida por um amigo? Eu agradeço a Deus porque eu tenho um primo, que Deus o abençoe, Carlos Eduardo Cadu, que se não fosse ele arriscar a vida dele para me salvar, em 1995, quando eu estava me afogando, né? Entrei em coma ali, ele deu a sua vida. E por causa disso, um helicóptero pôde me salvar. Então, por um amigo, mas é difícil você encontrar alguém que dá a vida por um amigo. E Romanos 5 termina dizendo: eis a prova de amor máximo de Deus por nós. Quando nós estávamos indiferentes, mais ainda inimigos, através do pecado mortal, odiosos a Deus, Ele veio até nós. Quando nós o odiávamos, desprezávamos, inimigos de Deus, isso é o amor ágape, que Jesus veio ensinar. Além até do ágape de amor desinteressado, Jesus ensinou a amar os inimigos. É um amor que nunca antes foi ensinado na história da humanidade. O mais próximo que o cristianismo pôde usar foi essa palavra ágape do grego. Mas o Papa Bento XVI vem trazer algo revolucionário. Não somente... Ouve só, não somente Jesus te amou com amor ágape, esse amor tremendo, esse amor maravilhoso, esse amor gratuito, esse amor que você não merece. Não somente Jesus te amou com amor filia, um amor de amizade, que Ele te chama, como eu disse no início, para ceiar com Ele. Um amor que te convida a ser amigo, não chamo mais de servo, mas chamo de amigo. Não somente Jesus te amou com amor extremo, ágape, com amor de amizade, filia, mas Jesus também nos amou com amor eros. Como assim, irmão Luiz Maria? O Papa Bento XVI vai nos explicar. Jesus nos amou com amor eros também. Como assim? Entenda bem a profundidade. E aí entra essa devoção do coração de Jesus. Especialmente nesses primeiros dias que meditavam sobre a infância de Jesus, um Deus que se faz criança. O que significa o amor eros? Significa que você tem satisfação com a outra pessoa, não é? Foi isso que eu expliquei no início? Pois bem, Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus já é plenamente feliz, já é plenificado, já é satisfeito, já é feliz.
Deus, a Trindade, é a felicidade no amor. É o amor pleno do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, do Espírito Santo, que é o amor dos dois pelos dois. É plenitude. Deus não precisa de você, não precisa de mim. Mas o amor dele foi tão grande para preencher o nosso coração de felicidade, que ele, presta bem atenção nisso, Deus onipotente, que não precisa de nada, muito menos de você, ele quis ter um coração humano, ele quis precisar do teu abraço. Ele quis ser uma criança que nasceu no frio de uma noite, precisando de um aconchego, precisando de um carinho, precisando de cuidados. Deus quis precisar do seu amor. Deus não precisa de nada, mas ele se abaixou, ele se tornou uma criança frágil e ele precisa do seu colo. Quer dizer, ele te ama com amor eros. O que significa? O eros não é só no sentido de sexualidade. O eros é no sentido de que eu tenho satisfação com você. Jesus está dizendo, eu tenho satisfação com o teu abraço, eu preciso do teu carinho, eu preciso da tua consolação. Por isso o coração de Jesus aparece a Santa Margarida, cercado de espinhos, dizendo que quer ser consolado por nós, quer ser amado por nós. Um Deus que não precisa de nós, não precisa de nós, mas ele, ao se fazer homem, como diz em Oséias, capítulo 11, eu os atraí com laços humanos. Quem vai ter medo de um Deus que se faz criança? Na infância de Jesus que nós meditamos, ele manifesta o seu amor eros, para dizer, filho, eu te amo não só porque eu sou Deus e sou teu pai, mas eu te amo também de uma maneira que eu preciso do teu abraço. O teu abraço me é agradável. O teu abraço me ajuda, me consola. O teu abraço, o teu amor me ajuda, me dá força. Claro, ele é Deus Todo-Poderoso, mas ele quis ter consolos humanos. Na hora da agonia do horto, ele esmolou para os seus 3 discípulos. Fiquem comigo, por favor, pelo menos 1 hora, porque a minha alma está angustiada. Ele quis o consolo dos seus amigos. Seus amigos dormiram e o pai mandou um anjo. Quando é que Deus vai precisar de um anjo? Mas Deus se fez carne, se fez frágil, e porque os humanos não corresponderam, um anjo veio trazer o consolo. Dizem os místicos que o anjo mostrou para Jesus todos os seus filhos que iriam corresponder ao amor do seu coração. Então hoje, nesse 7º dia, nós meditamos o momento em que Jesus é expulso da sua terra, é exilado para o Egito, por causa do ódio de Herodes. Mas o livro vai explicar, mais do que o ódio de Herodes, o que fez Jesus ser expulso da sua pátria é algo terrível. Mais do que o ódio de Herodes, foi Jesus se colocar na frente da justa ira de Deus para pagar os pecados que a humanidade precisava. Olha só, o nosso livro vai fazer uma meditação muito profunda. Vai dizer assim, o pecador traz em si... Considerai então o verbo divino fugindo para o Egito, perseguido antes pela ira de seu pai que pela espada de Herodes. Olha só, eu vou explicar isso para você. Muitas pessoas, e porque você está crescendo na sua fé, crescendo nessa formação, crescendo no conhecimento do coração de Jesus, é importante você entender essa palavra. Quando se fala a ira de Deus, muitas pessoas entendem negativo. Não pode usar essa palavra, está errada. Peraí. Santo Anselmo vai explicar uma coisa. Por que Deus precisou se fazer homem para sofrer no nosso lugar, para nós sermos salvos? Entenda bem, Deus é pura misericórdia, mas Deus também é pura justiça. Imagina a justiça, usa a sua imaginação agora. Imagina que a justiça é uma pessoa. A gente não costuma representar a justiça através daquela imagem, né?
de uma mulher que tem a balança na mão, lá na Praça dos Poderes, em Brasília, existe essa imagem da justiça como se fosse uma senhora. Usa a sua imaginação. A justiça é um dos atributos perfeitíssimos de Deus. Deus não precisa dar satisfação a ninguém, mas Ele vai ser coerente com aquilo que Ele é. Deus é reto, Deus é justo. E todos os atributos de Deus devem ser cumpridos plenamente. Deus nunca vai ser injusto com ninguém, nem consigo mesmo. Deus é pleno. Então imagina, usa a imaginação, isso vai te ajudar, que a justiça é uma senhora muito respeitosa. E essa senhora, Deus deve, entre aspas, dar satisfação para ela. Na verdade é um atributo dele mesmo. Ele deve dar satisfação a ele mesmo, né? Imagina, Deus deve ser justo, não pelo que fala Satanás, não pelo que os outros falam, mas para Ele mesmo. Então, se alguém faz algo de errado, isso deve ser corrigido. Se alguém escolhe um caminho do mal, isso deve ser, se algo for entortado, deve ser endireitado. Isso é uma dívida de justiça. Imagina que Deus fizesse... Aqui na terra nós não entendemos muita coisa. Padre Pio dizia, aqui tudo está no plano da misericórdia. A justiça está do outro lado. Muita gente boa você vê sofrendo e morrendo cedo, aqui nessa terra. Muita gente ruim você vê prosperando. Calma, a justiça está do outro lado. Ai daquele que não aproveitar a misericórdia aqui, porque a justiça está do outro lado. Mas imagina se Deus fosse injusto, não colocasse, para um ele daria coisas e para outro não. Para um ele faria de uma forma e para outro ele seria injusto? Nunca. Então, se Deus, presta bem atenção, se Deus é justo, o pecado precisa ser corrigido. E um pecado feito ao infinito, a rejeição de Deus, seria a eternidade, longe de Deus. E a distância de Deus eterna se chama inferno. Então Deus ao mesmo tempo é justo, mas ao mesmo tempo é misericordioso. Se Ele criou criaturas por amor, mesmo que essas criaturas o traíssem na sua liberdade, Ele não permitiria que esses filhos se perdessem para sempre, a não ser aqueles que quisessem obstinar. Então, toda a correção, todo o castigo, Ele colocou sobre si mesmo. Ele colocou nas suas costas a dor que era nossa. Por isso, só o próprio Deus poderia pagar a dívida. E aí eu termino explicando. Quando Jesus vai, o nosso livro vai explicar que os judeus antigamente traziam um bode e o sacerdote colocava a mão sobre esse bode e dizia todos os pecados do povo de Deus, todos os pecados, invocava todos os pecados sobre esse bode. E esse bode era lançado, enxotado para o deserto, para lá ser triturado pelos espíritos malignos. Por quê? Porque o pecado merece castigo. Deus odeia, assim, a ira de Deus é contra o pecado. O único ódio que Deus tem, Deus abomina o mal e Deus quer destruir o mal. Deus não suporta a injustiça, a malícia, a maldade, a trapaça, a mentira. Deus não suporta o mal. Então esse bode era lançado para longe e lá os espíritos malignos tinham o poder de atacar e descontar sua raiva nele. Pois bem, Jesus, quando vai para o Egito, castigado, já está antecipando o castigo que ele, bode normalmente representa aqueles que são maus, aqueles que vão para a esquerda de Jesus no dia do julgamento. Jesus se faz pecado, diz São Paulo. Jesus se faz maldição. Ele que nunca pecou e nunca vai pecar, ele recebeu o peso do castigo, da rejeição de Deus. Ele recebeu todo esse peso do castigo dos nossos pecados sobre ele. O coração de Jesus foi, aqui está meditando nesse 7º dia, o exílio, indo para o Egito. Ele está exatamente como esse bode expiatório que foi enxotado da presença do Senhor por causa dos nossos pecados. E o nosso livro vai trazer o exemplo de um santo, São Geraldo Magela,
que ele era um instrumento de Deus para converter muitos pecadores. Deus revelava a eles o pecado das pessoas para ele ajudar, e as pessoas se impressionavam e se convertiam. Mas aí ele sofria, ele se oferecia por Deus para sofrer a reparação do pecado daquelas pessoas. Quem se ofereceu por nós foi Jesus. Quem nos salvou foi Jesus. Mas nós precisamos dar pelo menos o nosso 1% da participação. Ele carregou todos os meus pecados, mas eu preciso querer morrer para esses pecados e também rejeitar, sofrer ao menos esse 1% dessa reparação dos pecados. Então, somente se eu quiser romper com os pecados e participar ao menos um pouco da morte de Cristo, naquilo que é a minha vocação, naquilo que é a sua vocação, você precisa também odiar o pecado e castigar o pecado também, através da sua penitência. Jesus assumiu todo o peso sobre ele, e nós precisamos, ao menos, rejeitar e odiar o pecado. Poderíamos aqui citar Padre Pio, Santa Liduína, os pastorinhos de Fátima, que foram pessoas que se solidarizaram com o sofrimento dos pecadores, com a perdição dos pecadores, e pediram a Jesus um pouco do castigo que estava para aquelas pessoas, para que elas pudessem ser atraídas por Deus. Entenda bem, a lição, nosso tempo acabou de acabar agora, a lição que nós trazemos hoje é que a justiça de Deus é perfeita, é que nós merecíamos. Leia, você que tem o livro, termino dizendo aqui essa frase: o Senhor revelou um dia a Santa Catarina de Gênova a feiura de um só pecado venial, não pecado mortal, a feiura de um pecado. E quando ela viu isso, causou-lhe tanto espanto e dor que ela desmaiou, caiu sem sentidos. Que hoje o coração de Jesus possa iluminar o seu coração, para que o seu coração odeie o pecado, porque o pecado crava espinhos no coração de Jesus. Ele já morreu, já sofreu, já ressuscitou, já está no céu, mas o coração dele é grande demais. Quando você despreza a ele, quando você escolhe o pecado, você crava um espinho no coração desse Jesus que te ama tanto. E nesse primeiro dia, Jesus te ensina a odiar o pecado, a preferir sofrer alguma coisa do que desobedecer os mandamentos da lei de Deus. Que Deus te abençoe e que continuemos esses dias de formação, de crescimento espiritual no coração de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilha com muitas pessoas, deixa o seu like e, muito importante, deixe o seu comentário. Se você conhecia o significado profundo do amor ágape, do amor filha e do amor eros, e comenta o que mais te marcou nesse primeiro dia de formação do coração de Jesus. Deus te abençoe.